Olá pessoal, espero que vocês estejam bem em meio aos conflitos aí, as tribulações que a gente já tem visto, tanto conflitos domésticos como internacionais, comprovando que a mulher realmente já está sentindo as dores de parto, né? Elas têm se intensificado, ficando mais constantes também, mais frequentes, indicando que o parto está próximo mesmo, né? Mas o parto ele é o ápice da dor, mas também é o momento imediatamente anterior ao alívio e ao regozijo do filho varão, né? Então essas coisas que a gente tem visto aos nossos olhos, elas de certa forma elas nos causam aflição, mas também na verdade o Messias nos disse nas escrituras que a gente deveria olhar para os céus e rejubilar porque a nossa salvação estaria próxima, né? E eu entendo que é isso que está acontecendo nesse exato momento. Então eu gostaria de contribuir também com algumas coisas a respeito das cartas aos Tessalonicenses. São duas cartas, né? Pelo menos são duas das que chegaram até nós aí nos escritos que foram deixados. Ambas as cartas eram endereçadas por a igreja, a tenda, né, as pessoas do caminho que residiam na cidade de Tessalônica, escritas por Paulo, Timóteo e Silvano. A primeira carta é aberta, dizendo que eles eram exemplo para as pessoas que criam na Macedônia e na Acaia, exemplo de como se converteram dos ídolos ao Altíssimo. Macedônia é a região que pode se corresponder à Grécia propriamente dita, né? Embora a ideia do Império Grego seja uma ideia muito maior, quase tão grande quanto o próprio Império Romano, que depois absorveu não só os territórios, mas também a cultura, né? E toda a idolatria pagã do Império Grego, e acrescentou a ele ainda mais alguns territórios, né? Mais algumas províncias. E essa região aqui, portanto, então era de profunda cultura idólatra, de adoração a ídolos, e essas pessoas, ao ouvirem as mensagens das boas novas do Messias, eles se converteram dos ídolos ao verdadeiro Criador. Portanto, essas são mais um exemplo de cartas, né? Essas duas, de que as cartas não serviam para comunicar as boas novas, mas sim para reforçar os pontos, né? Para dar suporte às pessoas que já tinham ouvido a mensagem e portanto seria uma espécie de guia para que elas não se desviassem do caminho, né? Depois, já no segundo capítulo desta primeira carta, Paulo e os demais escritores ali já estão dizendo que as boas novas devem ser faladas não para agradar a homens, mas ao Criador que prova os nossos corações, não com palavras favoráveis que envaidecem, nem com intuito ganancioso, que infelizmente é o que a gente vê quase como caráter opositor a isso que está aqui, né? É o que a gente tem visto dentro do Egito hoje, né? Num ambiente que, conforme no início eu falei, que nós já estamos vendo guerras e facções se levantando umas contra as outras, né? Tanto no ambiente doméstico como no ambiente internacional, guerras e rumores de guerras, né? A gente tem doenças, pestes e epidemias que estão nos ameaçando, já estão correndo em alguns lugares ao redor do mundo, e ainda onde não há propriamente dito uma epidemia estabelecida, ela sonda como uma ameaça, né? E entre outras também aflições, enfim, né? E aí as pessoas, isso tem, pelo menos nos mais acordados, nos que estão menos sedados, né?
tem sido motivo dessas pessoas procurar refúgio, né? E aí o refúgio tem sido, infelizmente, para a maioria deles, exatamente entrar no Egito e ficar à mercê de homens, né? Homens mal intencionados dentro das religiões. Então é como aquela história de tu fugir de um urso, né? E entrar dentro de uma casa, fugindo desse urso e ao entrar dentro da casa botar a mão na parede e for acometido por uma serpente, né? Ou como fugir de um de um jacaré de um lado e dar de cara com um leão de outro, né? Seria mais ou menos como isso, né? Que tem acontecido. Então, infelizmente, o que a gente tem visto é exatamente isso, né? As boas novas, entre aspas, né? Que foram batizadas de evangelho, que é um nome grego também deturpado, né? Ela parece que ela tem sido trocada hoje por mensagens apenas favoráveis, aquelas mensagens doces, né? Que são mastigadas e saboreadas com muito prazer, carregadas de positividade, mas é uma positividade falsa, que na verdade apenas massageia o ego e a vaidade das pessoas que estão lá, né? Que procuram esses lugares. E sempre o intuito da ganância, não só de parte dos faladores, mas também dos ouvintes, né? Porque os ouvintes também são, dentro do seu íntimo, gananciosos, né? Isso aí é que tem sido combustível para o que hoje se chama de evangelho, né? E isso se difere em tudo, radicalmente em tudo, ao que Paulo aqui falava sobre as boas novas, né? Em hipótese alguma para agradar aos homens, que não é o que a gente vê hoje nos templos de pedra, certo? Mas é para agradar ao Criador, e se o agrado é ao Criador, como foram todos os profetas que ele nos enviou, a mensagem é sempre dura, né? É uma mensagem dura e de teste para os nossos corações, tá? Além disso, também o anúncio dela envolvia labor e fadiga, ou seja, envolvia trabalho e cansaço, pois os que anunciavam a mensagem trabalhavam noite e dia, justamente para não serem pesados aos que os abrigavam. Ou seja, então, em primeiro lugar, é a velha diferença entre o ide e anunciai, né? E para o que se pratica hoje, que é o vinde ao meu templo, vinde à minha alvenaria e escutai, né? Hoje é o oposto, é o contrário do que foi ordenado pelo nosso Salvador e do que foi sempre praticado, certo? As coisas estão todas invertidas. Então, como os gregos, né, já que esses que estão aí são filhos dos gregos e os gregos são os pilhadores da herança, né? Eles pilharam a herança e, portanto, perverteram ela de cabo a rabo, né? E aqui é mais um exemplo, porque na altura aí de Paulo, de Timóteo, dos 12 e até na própria altura do Messias, eles eram itinerantes, né? Eles não tinham lugar de pouso, eram itinerantes, andavam por aí pelas aldeias, justamente comunicando a mensagem, comunicando o arrependimento e que o reino está próximo, e justamente executavam trabalhos ou tinham ocupações exatamente para não serem pesados aos que os abrigavam, porque como eles eram itinerantes, eles precisavam de pouso, né? E até mesmo de alimento. Mas isso não significa de maneira nenhuma uma letargia de parte deles, como se eles apenas usufruíssem da hospitalidade, da caridade alheia, sem se esforçar, né? Então a Tessalonicenses 2:9 está dizendo exatamente isso, que Paulo mesmo ele fabricava tendas, né? Isso também é não só fisicamente, isso nos traz ensinamento, mas também espiritualmente, né? Porque o fabricante de tendas é aquele que prepara o templo, né? As cabanas, os tabernáculos, certo?
E isso, então, na verdade, Paulo ele era fabricante de tendas fisicamente e fabricante de tendas espiritualmente falando também, né? Até isso também era, a gente pode entender como uma sombra, como uma alegoria, mas o trabalho que ele executava é exatamente para que ele não fosse pesado, para que ele pudesse contribuir com seu próprio sustento e também não fosse pesado aqueles que estavam usando de hospitalidade com ele, né? Com ele e com todos os outros, né? Como Timóteo, como Silvano, como Barnabé, como todos os outros, né? Os 12, certo? Então veja que isso que se pratica hoje de se declarar um título de pastor e como se fosse uma profissão e, portanto, reivindicar salário fixo por essa atividade, isso não se parece em nada com o que se fazia lá há 2000 anos atrás, tá? E que está aí, né? Está aqui relatado nas cartas que estão na chamada Bíblia, a Bíblia romana, que é tão lida e ao mesmo tempo não é lida, né? Porque quando você lê qualquer coisa com os olhos cegos, os olhos fechados espirituais, né? É o mesmo que não ter lido, né? Então, quer dizer, enxergam esses textos aqui com os olhos físicos, mas os olhos que eles têm, eles não veem, né? Parece que eles têm ouvidos, mas não ouvem, certo? E isso aqui sempre esteve na frente de todo mundo, de todas as pessoas, muitas pessoas dentro desses lugares aqui do Egito. Elas leem essas palavras, elas leem esses textos e simplesmente não enxergam não enxergam a aplicação prática em suas vidas do que estava sendo falado, né? Então, hoje, diante dos olhos delas, o que se faz é exatamente o oposto disso aqui, né? Mais um reforço como era de praxe nas cartas de Paulo, na lembrança de que os que creem estão destinados a padecer tribulações e serem tentados, né? Faz parte da gente ir após o Messias, carregar a nossa própria cruz e seguir ele, né? E a nossa própria cruz são tribulações, são aflições, tá? Depois no capítulo 4 da primeira carta, ele exorta a gente a fazer algumas coisas, né? Tem essa primeira exortação, que é jejuar da prostituição, não iludir ou defraudar o seu irmão, abundar no amor fraternal ao próximo, que é a espécie mais elevada de amor, que a gente pode dizer assim, que é a ideia do Ohav, a ideia hebraica do Ohav, né? Viver quieto, tratar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, quer dizer, não ser um difamador ou chamar a atenção, né, de maneira desnecessária, tratar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, já que a gente tem essa conveniência, essa necessidade, vamos dizer assim, enquanto a gente não parte lá para o sábado, né, da gente ter de se sustentar aqui e manter a nossa vida carnal apenas no modo de sobrevivência, vamos dizer assim, né? E para isso o Criador nos deu essa possibilidade de trabalhar e colher os frutos do próprio trabalho, né? Veja que aqui então não está envolvido usura, né? Que aliás é uma coisa proibida pelas escrituras, né? Aqui não está envolvido rapina, que é o que as aves de rapina fazem, certo? Adquirir, por isso que eram imundas perante a lei, porque quando tu adquire o teu sustento por meio do saque do que é alheio, né? Isso é o comportamento de uma ave de rapina, e isso é completamente proibido, inadmissível pela lei, né? O jejum, a gente lembra que o jejuar da prostituição, a gente lembra que o jejum é abster-se de, então a abstenção da prostituição, ou seja, a prostituição, claro que aqui se refere principalmente à dimensão espiritual dela, né? Ela sempre está ao nosso alcance, a prostituição, certo? Então a gente sempre está habilitado, apto a se prostituir. Mas aqui ele está nos exortando justamente a jejuar disso, a abrir mão disso, né? A abster-se disso. Embora
a prostituição seja quase, sempre está ao nosso alcance, né? Ela seja quase que oferecida aí em toda a esquina, certo? Mas a exortação é para que a gente para que a gente se abstenha disso, né? Não iludir o seu irmão é interessante, porque quando alguns que se dizem pastoreadores de ovelhas, né, eles falam palavras que envaidecem a ovelha com intuito ganancioso, isso é ilusão, certo? Isso é ilusão e defraudação também, tá? Porque a gente sabe que as palavras do Criador são de arrependimento, convocando arrependimento e como um espelho diante de nossa alma, nos apontando as nossas falhas, né? E não tem nada a ver com palavras que dizem que Deus, né, que é o Deus deles, o Deus grego, né, que Deus ele te quer vitorioso, que Deus ele te quer rico, né, que ele tem muitos sonhos e muitos planos para você. Isso é iludir e defraudar o irmão, tá? Sem sombra de dúvida. Ainda no capítulo 4, ele diz que para que a gente não se entristecesse pelos que já dormem, ou seja, aqueles que as pessoas que creram no Messias e que já partiram, né? Veja que ele usa a figura do sono como a figura da morte, né? Assim como nosso Salvador também usava, né? Quando ele se referiu a Lázaro, né? Estando com os 12, distante ainda de onde Lázaro estava, ele apenas tinha sido comunicado que Lázaro estava doente, né? Mas o Messias já sabia de tudo, sabe de todas as coisas, e ele usou essa figura para os discípulos aqui, né? Se referindo a que Lázaro dormisse. Os próprios discípulos não entenderam, né? Eles acharam que ele estava se referindo ao sono físico, ao repouso do sono. E na verdade a figura que ele estava usando, e depois ele deixou claro para os 12, né, é de que o sono é como a morte física, certo? Mas aqueles que creram e já partiram, estes ressuscitarão primeiro e precederão os que ficarem vivos, ou seja, eles entrarão no reino antes justamente dos vivos, daqueles que ficarem vivos, para serem transformados. Em que ocasião? No arrebatamento dos salvos ao encontro do Altíssimo, né? Então aqui Paulo ele está dando um testemunho sobre uma colheita, tá? Sobre uma colheita, que é esse termo muito usado hoje como arrebatamento, mas eu prefiro tratar como colheita, né? Colheita dos cereais, no caso, né? Ele está usando essa figura, tá? Mas que a gente não deve se entristecer por aqueles que já morreram, aqueles que estavam no mesmo caminho, né? Porque esses estarão lá antes mesmo da gente, né? Ressuscitarão primeiro, certo? Depois do capítulo 5 ele traz figuras interessantes que eu gostaria de conversar em um momento posterior para abrir mais, né? Para desmembrar mais essas ideias aqui. No capítulo 5 da primeira carta, sobre os sóbrios filhos do dia e os embriagados filhos da noite, né? Porque o dia a gente sabe que na criação ele é regido pelo luminar maior, aquele que é figura do Messias, que traz curas em suas asas, que é o astro, a luz do mundo, né? Que é indispensável para que haja vida no planeta Terra, né? Em contrapartida, a gente tem a noite, que é o reino que é regido pelo luminar menor. Ele é menor em relação ao Sol. A luz dele não é uma luz própria, portanto, ele não é criador de nada. Ele é apenas uma criatura. Ele reflete a luz de outrem. O brilho dele é menor, mas ele é feito justamente para governar a noite, que seriam as trevas, né? E veja que os filhos dessas trevas estão embriagados, como aqueles de Babilônia, né? Porque Babilônia são as trevas, certo? E Babilônia é governada pela lua. Então, embriagados porque estão com o espírito fora de seu juízo perfeito, né? O que é embriaguez? A embriaguez é quando o juízo, o pleno juízo
do homem está combalido, né? Ele não se encontra na sua capacidade perfeita, né? Ele está vandalizado, vamos dizer assim, né? E em contrapartida, os filhos do dia são sóbrios, ou seja, têm a plena capacidade e o seu espírito está no lugar, né? De onde deve estar, ou seja, tem sobriedade e capacidade plena de raciocinar conforme foi dado pelo Criador. Isso é ser sóbrio, tá? Isso é ter sobriedade. E ele comentou aqui de que acerca dos tempos da vinda do grande dia do Altíssimo, né? Porque não era mais necessário que fosse falado a eles sobre essas coisas, né? Porque esse dia aqui, o dia do Altíssimo, ele virá como ladrão da noite, justamente quando todo mundo estiver tranquilo, quando disserem a paz e segurança, quando haver uma falsa tranquilidade durante um certo período de tempo, né? Aqui o ladrão da noite ele está grifado justamente para aquela ideia que eu sei que muitos já sabem, mas é uma ideia que vale a pena a gente desmembrar ela também futuramente, que o ladrão da noite aqui se refere ao capitão do templo. O capitão do templo que era o chefe da ronda, vamos dizer assim, né? Que era executada justamente para que o pernoite do templo, ou seja, o atravessamento da noite, da madrugada, não se deixasse o fogo do altar se apagar. O fogo não poderia ser apagado nunca, né? Então isso estava de incumbência justamente dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham essa incumbência de não deixar o fogo apagar. E, portanto, eles deveriam montar vigília através de toda a noite, justamente vigiando esse fogo, para não deixar que ele apagasse, né? Mas acontece que essa vigília era executada em um regime de revezamento, mas alguém deveria estar sempre acima desse revezamento, né? Que era justamente a figura do capitão do templo. Tá? O capitão do templo. Chamado de capitão do templo, né? O capitão da guarda, enfim, porque afinal de contas os sacerdotes montavam guarda sobre o fogo do altar, né? Então o capitão do templo é que ficava como chefe desses sacerdotes durante o pernoite, e ele então, para se certificar de que os sacerdotes não estavam dormindo e por consequência deixasse o fogo do altar se apagar, ele fazia a ronda dele, né? E quando em ocasiões que ele pegasse o sacerdote daquele turno dormindo, ele pegava do fogo do altar e ateava com uma tocha fogo nas vestes desse sacerdote que estava adormecido, né? E aí, obviamente, que o sacerdote ele se acordaria com o contratempo e obrigatoriamente ele retiraria a veste dele ficando nu. Ele não conseguiria esconder a sua nudez e não conseguiria também esconder o fato de que ele falhou ao guardar o fogo do santuário, né? De que ele não cumpriu a missão dele, que era incumbida a ele, né? Então essa é uma figura, eu sei que muitos dos nossos irmãos que estão no caminho, eles conhecem, mas vale a pena uma conversa especial à parte dessa figura aqui que era tão usada, o capitão do templo, né? Quem teve a oportunidade de servir, teve o serviço militar, como foi o meu caso, ele entende bastante essa figura também, tá? Essa é uma figura bastante ela é bastante didática e bastante comum, de fácil compreensão, até pela experiência, pela vivência no serviço militar, de como isso funciona, tá? No caso dos pernoites da guarda, né? Quem foi militar sabe do que eu estou falando. Então, aquele revezamento lá para manter, né, o fogo do altar no templo aceso era semelhante a isso, tá? E essa figura aqui do ladrão da noite é a figura do capitão do templo. Então, veja que ele usou, essa figura então foi usada a respeito da vinda do Altíssimo, né, no grande dia dele do juízo, para que a gente fique sempre sóbrio, vigiando, né? Mantendo o fogo do altar aceso, que é o nosso espírito, nosso entendimento,
e evitando dormir, né? Porque os que se embriagam de noite, e os que dormem, dormem de noite. É isso que Paulo estava dizendo aqui, né? Depois ele encerra a primeira carta com mais uma exortação, dizendo que a gente deve agradecer em tudo, em todas as coisas, porque é a vontade do Criador no Messias para conosco, lembrando que pelo Messias todas as coisas foram criadas, né? Orar constantemente, não extinguir o espírito, o entendimento, que é exatamente a mesma figura do ladrão da noite, por isso que ele citou essa figura aqui, e depois em seguida ele disse isso, não extinguir o espírito, ou seja, não deixar apagar o fogo do altar, o fogo, o espírito, o entendimento, tá? Ele reforçou, ele resgatou a ideia do ladrão da noite. Não desprezar as profecias, mas qual profecias, né? Essas que têm sido dito dentro do Egito, com profecias de palavras favoráveis que envaidecem e principalmente com intuito ganancioso, são essas que a gente deve ouvir? Na verdade, as profecias, elas nem sequer precisam de um homem abrindo a sua boca para proferi-las, né? A própria criação, os sinais nos astros, os animais e a vida do Messias já são profecias, né? Até mesmo as profecias literais que são dos profetas do Altíssimo lá no passado, elas estão vivas até hoje, né? Elas são ensinamentos espirituais que atravessam o tempo, são atemporais. Então, são essas as profecias que a gente deve se ater, estudar elas e não desprezar de jeito nenhum, né? E não essa palhaçada que se faz hoje dentro do Egito, com alguns se dizendo aí profetas ou profetisas, né? E falando do que não sabem, né? Falando um caminhão de besteira que são desmentidas dali a 20 minutos, né? Além disso, analisar tudo e reter o que é bom, que é a boa figura que a gente tem no nosso próprio corpo, né? O corpo humano, ele faz exatamente isso, né? Para cada alimento que entra pela porta do templo, certo? No nosso templo físico, na verdade, a porta seria a boca, né? Diferente do espiritual, que a porta são os ouvidos. Mas o nosso templo físico, cuja porta é a boca, o alimento entra e ele é justamente digerido, analisado pelo sistema digestivo e ele se nutre exatamente pela retenção, pela absorção dos nutrientes. Mas como todo alimento, né, ele tem um percentual de nutrientes e um percentual daquilo que seria descartado, tá? E aí então o nosso organismo, para qualquer alimento que entra nele, ele sempre analisa tudo e retém o que é bom, e por consequência depois ele descarta o que não é aproveitável, certo? E aqui na esfera espiritual não é nem um pouco diferente, é exatamente igual, certo? Veja que um dos elementos retentores, tá, e analisadores são os rins, né, um dos órgãos, né? E os rins são dois, né? Justamente como um duplo testemunho daquilo que a gente deve reter, porque já está na lei que toda acusação ela só é válida e por consequência também todo aprendizado ele só é válido por meio de duas ou mais testemunhas, né? É por isso que a gente tem dois rins, certo? Jejuar de toda espécie de mal, jejuar de toda espécie de mal, jejuar, veja que enquanto ainda se entender a palavra jejuar como ficar sem comer comidas físicas, sempre vai haver dificuldade de se entender as escrituras, né? Uma frase, uma ideia como essa aqui, por exemplo, jejuar de toda espécie de mal, ela vai ser completamente incompreensível, né? Para aqueles que ainda, como cavalos de carroça, né? Que não conseguem olhar para além daquela viseira, do que a viseira permite. A viseira da religião diz que jejuar é apenas ficar sem comer alimentos físicos, tá? Mas acontece que o jejuar é a abstenção de toda espécie de mal, ou seja, o mal ele sempre está ao nosso alcance, mas a gente tem a liberdade no Messias e no espírito dele de abrir mão desse mal, né, de se abster de executar esse mal, certo? E ser longânimo para com todos, ou seja, ser paciente, ter longanimidade, assim como o Altíssimo também
tem com a gente, né? Isso nada mais é do que a invocação do que o Messias nos ensinou, né? E que está lá também naquela parábola daqueles que deviam, do servo malvado, né? Que ele devia uma boa quantia para o rei, e o rei perdoou ele, mas aí ele saiu no pátio do palácio do rei e encontrou um conservo dele que devia também ali uma quantidade muito menor, e aí ele não usou de bom coração para perdoar, né? E de fato ele foi chamado de novo à audiência com o rei, e o rei desta vez cobrou dele a dívida até o último centavo, né? Então é isso aqui que ele está tratando, certo? Depois, na segunda carta, ele abre a segunda carta aos Tessalonicenses, reforçando de que o amor de cada um transborde de uns para com os outros, né? Que é a suprema sentença, a suprema síntese da lei, que é o amor ao próximo, certo? De novo, ele reforça que padecer aflições e perseguições é prova do justo juízo do Criador, para que sejamos dignos do reino. Quer dizer, se a gente não fosse perseguido e não padecesse aflições, a gente não seria como células do corpo do Messias, que foi o que mais padeceu, certo? Então é como se a gente não fizesse parte do corpo dele. Isso é importante que a gente tenha em mente, tá? E isso seria como, então, quer dizer, as nossas aflições é como uma espécie de balança equilibrada para que a gente entre no reino, tá? É como se fosse uma aferição da balança, tá? Depois, mais uma vez, o capítulo 2, o segundo capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses, ele traz aqui um texto muito comentado, né? Uma passagem muito comentada, sobre a vinda, mais uma vez, do dia do Altíssimo e sobre o fim dos tempos, sobre a manifestação do que se chama o iníquo, o desavergonhado, tá? Ou o anti-messias, né? Cuja vinda é segundo a eficácia do próprio adversário, de nossas almas, e não sem antes ser precedido pelo o que ele chama aqui de operação do erro. Então esse é um trecho, né, o capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, do 1 ao 12, é um trecho bastante estudado e que ainda tem um elemento de mistério que eu gostaria de conversar à parte no momento posterior, né? Aqui são as ideias gerais das cartas, tá? Mas é claro que esses componentes aqui, como o ladrão da noite e como a vinda do iníquo, né, e a operação do erro, isso merece uma atenção especial, porque eu entendo estar falando exatamente dos nossos dias, tá? Isso aqui está apontando para os nossos dias. Bom, o alerta dele é para que ninguém seja enganado, né? O dia do Altíssimo não virá sem antes haver a apostasia. A apostasia é um abandono da crença, né? É um abandono da firmeza no caminho, da emuná, tá? Aliás, a apostasia também tem a ver com a troca de... Ele é um termo muito mais amplo que isso, tá? Ele tem a ver com a troca de algo intangível por algo tangível também, tá? Como concupiscências, como coisas vindas da corrupção, tá? E depois dessa apostasia seria revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo está dizendo aqui que haverá uma figura humana. O homem do pecado seria uma figura humana, personificando essa máxima rebeldia contra as coisas do Altíssimo. Então esse talvez seja o testemunho mais claro nas escrituras ali da Nova Aliança, de que assim como o Criador também personificou o Verbo e ele se fez carne e habitou entre nós, a personificação da rebeldia também terá um representante máximo, e será agora no nosso tempo.
é por tudo que a gente já tem estudado, né? Então aqui, e esse trecho aqui da segunda carta aos Tessalonicenses talvez seja uma das abordagens mais claras sobre esse assunto, tá? Então, quando ele trata aqui, ele se refere como homem do pecado, ele tá traduzindo uma manifestação carnal e humana dessa rebeldia contra o Criador. Tá? O filho da perdição se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. É claro que o termo Deus aqui, certamente Paulo estava se referindo ao Altíssimo, ao Criador, né? Mas essa primeira parte aqui, contra tudo que se chama Deus, é toda e qualquer divindade que seja objeto de adoração, né? Então ele vai derrubar todo mundo da prateleira, vamos dizer assim, e se assentará no santuário, se proclamando, se apresentando como o próprio Altíssimo, como o próprio Criador, né? Qual santuário seria esse? Né? Seria o terceiro templo a ser construído? É o que a gente precisa saber, né? É o que a gente precisa amadurecer. Mas já no tempo dele, o ministério da iniquidade já operava desde o tempo dele, né? Até porque desde os dias de João Batista já se fazia violência contra o reino dos céus, certo? E, segundo Paulo, só há um naquele momento que por agora ainda detinha o iníquo, o adversário. O iníquo aqui é o homem do pecado, tá? O filho da perdição. Esse filho da perdição, a vinda dele é segundo a eficácia do adversário de nossas almas, e ele ainda só não podia se manifestar enquanto esse que ele chamou como uma unidade, do meio fosse tirado. Aqui também há um mistério, e aqui também a gente precisa amadurecer do que ele está se referindo. Tá? Porque o aqui pode se referir ao filho varão do Messias, né? E se a referência for correta desse jeito, de fato a gente tem o filho varão sendo tomado antes da manifestação dele, portanto o filho varão não coexistirá, não conviverá com o iníquo, com a manifestação do adversário, certo? O iníquo terá poder e fará sinais e prodígios de mentira, isso que é a eficácia do adversário, né? Sinais e prodígios de mentira, e enganará os que perecem, porque não creram na verdade que os salva. E por isso mesmo o Criador lhes enviará a operação do erro. Então veja que haverá um tempo em que essa figura aqui se manifestará fazendo sinais e prodígios, tá? Mas todos eles enganosos e mentirosos, sendo permitido pelo próprio Criador, como se fosse a paga que o Criador lhes enviasse, como por não ter abraçado a verdade durante todo esse tempo de testemunho. Então é como se o Criador dissesse assim, para que eles morressem abraçados de uma vez por todas com a mentira. Ou seja, é como não... aqui está dizendo que no tempo do fim a escolha é binária, né? Não vai haver uma terceira via ou uma quarta via. Não vai haver neutralidade, né? Não vai haver alguém em cima do muro neutro, não. Ou abraçou a verdade, ou então todos aqueles que não creram na verdade, eles serão sim engodados pela operação do erro, enviada pelo próprio Criador, para que conclua, vamos dizer assim, ou sacramente, a condenação desses que rejeitaram a verdade que os salva. Tá? Essa ideia aqui no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, a gente precisa se debruçar sobre ela e resgatar links da escritura para a gente entender o que pode acontecer, tá? E obviamente que Paulo estava dizendo aqui, ele estava falando do que a herança hebraica previa.
E a gente tem ideias em Isaías, em Ezequiel e em Jeremias sobre a queda do rei de Tiro, sobre a queda do rei da Babilônia, que apontam para isso, tá? Que nos dão pistas sobre isso. Além também na visão de Apocalipse, Apocalipse 12, né? Quando a gente tem a figura de uma criança, de um filho homem, que foi parido pela mulher, né? E o dragão já estava posicionado para devorá-lo, mas esse filho ele foi tomado pelo Altíssimo, né? Ele subiu até o Altíssimo e não foi danificado pelo dragão, certo? Depois o dragão quis ferir a mulher e a mulher também foi protegida pelo Criador. Essas figuras nós temos que costurar para entender o que está aqui, tá? Depois no capítulo 3, Paulo reforça que os que anunciavam as boas novas trabalhavam para não serem pesados para ninguém. Veja que é o mesmo tom da primeira carta, certo? E aí ele disse uma palavra, uma expressão muito interessante e muito marcante, que de certa forma, se a Bíblia, né, essa com zíper, que contém esse texto aqui, tá? Ele contém, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 6 ao 12. Essa frase, ela é, apesar dela estar lá, se eles tivessem fé, né, essas pessoas que ainda estão enganadas, se eles tivessem fé realmente nas coisas que estão na Bíblia, entre aspas, né, eles deveriam acordar para esse engano, né, que eles estão sendo arrebanhados, certo? Porque os que anunciavam as boas novas tinham que trabalhar para não serem pesados para ninguém. E aquele que não quisesse trabalhar também não comesse. Então, tu não quer trabalhar? Então fique sem comer. A pergunta que fica é se os pastores dessas pessoas aí, eles trabalham, eles fazem alguma coisa de útil, eles agregam valor em qualquer bem que seja ou serviço, eles trabalham para prover o sustento deles, né? Porque se não fizer isso, o que é? É uma ave de rapina, né? Do que eles se assemelham hoje? A aves de rapina, ou eles trabalham para poder comer o seu próprio sustento, né? Veja que trabalhar não significa ir por cima de um púlpito e pedir doações. Isso não é trabalhar, certo? Trabalhar. Eles trabalham? Se essa frase aqui, que está lá na Bíblia, está lá, ela fosse entendida, deveria haver um êxodo maciço e uma denúncia coletiva sem precedentes de vagabundos que não trabalham e querem comer. E como comem, inclusive, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Como gostam de comer. Comem mais do que qualquer outra ovelha, né? Mas não querem trabalhar para ter a comida, certo? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, se as pessoas entendessem isso aqui, ó, que eles pregam que isso aqui só vale pro membro, né? O membro é que tem que trabalhar e trazer dinheiro para eles, certo? Mas eles mesmos não movem nem sequer com um dedo a carga, o fardo que eles impõem nas pessoas, né? E a segunda carta é encerrada com a ideia de que a emuná, a fé, essa confiança que nós temos no caminho, ela não é de todos, óbvio, né? É a ideia da aspersão que a gente já conversou, né? Desobedientes não devem, ou seja, as pessoas que não obedecem às palavras, às boas novas e às leis do Altíssimo, elas não devem ser consideradas como inimigos, mas admoestados como irmãos, né? Embora essa exortação aqui que ele encerra a segunda carta seja uma coisa bastante difícil da gente executar, né? Ela é perfeitamente válida, né? E a gente tem que se esforçar nesse sentido, né? Porque isso está dentro daquela ideia de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra entendimentos errados, né? A gente nunca pode esquecer que quando a gente, que inclusive é a grande maioria, né, das pessoas que estão na nossa volta,
são desobedientes, ou seja, elas não dão bola para as leis do Criador e para essas palavras, né, para as boas novas. Mas a gente, em hipótese alguma, a gente não pode esquecer que ali elas não se configuram como inimigos nossos, apenas o entendimento errado que está com elas, que a gente pode chamar de demônio, né, que seria a ideia de demônio, tá? Ou seja, um espírito do erro, né? Isso sim é que a gente que é o nosso adversário, mas não a pessoa propriamente dita, né? A gente não pode esquecer que por trás daquele espírito está uma pessoa, e essa pessoa, ela é tão imagem do Messias quanto nós somos. Então, portanto, eles são nossos, a gente deve tratá-los como irmãos, né? Se ainda não como irmãos espirituais, mas pelo menos como irmãos de carne, certo? E a gente tem que ter essa, aliás, é mais um ensinamento que as escrituras nos trazem, com essa, que a gente tem que ter essa prudência aqui, tá? De que a confiança, essa emuná não é de todos, tá? Nem todos terão essa, desenvolverão esse espírito como alguns de nós têm desenvolvido, certo? Por isso que a gente deve ter paciência, longanimidade, né? Conforme estava lá na primeira carta, e sempre sem esquecer de que a nossa luta é contra os espíritos errados e não propriamente contra as pessoas, né? Porque as pessoas são de carne e sangue, mas os entendimentos errados, esses é que precisam ser combatidos, certo? Essas são as ideias gerais do que foi dito aos Tessalonicenses em duas cartas, né, em duas epístolas, e eu gostaria de comentar esses dois quadros aqui posteriormente, o ladrão da noite, o capitão da guarda do templo, e também a questão da vinda do iníquo, aquele que ainda está detendo ele, a operação do erro enviada pelo Criador, e a apostasia, o que ela significa e por que ela vai ser um sinal forte, quase que uma trombeta anunciando a manifestação do homem do pecado, que será um homem, tá? Será um homem. É importante ler aqui o capítulo 2 de Tessalonicenses, da segunda carta aos Tessalonicenses, para a gente ter a firme ideia de que é um homem, será um homem. Tá? Ao contrário do que se diz por aí de que é inteligência artificial, ou de que será robôs, ou de que será internet, ou de que será isso, aquilo ou aquilo outro, tá? Será um homem, da mesma maneira que o bem se manifestou em carne, que foi a vinda de nosso Salvador, o adversário também terá essa chance, até pela justiça, pela balança equilibrada do Altíssimo, né, do Criador, também vai dar essa chance para ele se manifestar, para que ele lance a semente dele na humanidade, tá? E que certamente vai terminar em tragédia, em destruição, né? Conforme as escrituras todas têm apontado, né? Mas é interessante a gente compreender isso aqui. O homem do pecado é um homem. O filho da perdição será um homem, será uma imagem humana que se manifestará, eu entendo, nos dias muito próximos, tá? Muito próximos mesmo.